para que sermos escravos do pecado se temos a graça de Deus como liberdade. Vamos falar de graça? Queria comentar um assunto com você que é muito sério para mim, que está em Romanos, no capítulo 1, verso 16 e 17, que diz o seguinte: o apóstolo São Paulo, ele diz assim em Romanos: eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O que Paulo está apresentando aqui? Paulo está apresentando que o evangelho do Senhor Jesus Cristo é poder dado por Deus para salvar todo aquele que crê. Primeiro vamos entender qual a definição de poder. Bem, no grego a palavra poder significa dunamis ou dínamo, que é energia, poder, grande força, dinamite, potencial, gerador. Tem o poder de gerar. Então o poder de Deus que Paulo cita nessas palavras sugere então que é essas coisas: poder, grande força, energia, potencial, dinamismo, geração de coisas. Isso é o resultado da palavra poder, a qual Paulo diz no Evangelho, que na sua palavra, que é para salvar as pessoas, que o Evangelho eterno é poder. Então Paulo diz, olha, o Evangelho é dinamite, é grande força, é potencial, é geração. Isso é o Evangelho. A primeira coisa que precisamos compreender é o seguinte: quem diz ser cristão e tem dificuldade de acreditar no poder de Deus, ele não é crente em Jesus Cristo. Ele pode ser crente num CNPJ, ele pode ser crente, ele pode ser um ativista religioso da denominação que ele quiser, mas cristão ele não é. Porque o cristão ele conhece e ama Jesus e acredita nas suas palavras. Hoje nós temos dentro da igreja ou das igrejas pessoas que dizem que acreditam no evangelho, mas vivem fazendo aquilo que elas querem fazer, do jeito que elas devem fazer, discutindo assuntos que não é relevante, que não serve para a salvação. O maior QI do mundo usa 14% da sua mentalidade, imagina isso. E aí nós ficamos aqui discutindo quem foi que fez isso, quem fez aquilo, o que é isso, o que é aquilo. Essas coisas não são relevante para a salvação. Devíamos estar preocupados na submissão a Deus para experimentarmos esse renovo, essa vida nova, essa vida alegre de paz, de comunhão, de conforto, de alegria, o qual muitos de nós não experimentamos. E ficamos por aí com um cabo de guerra, puxa para aqui, puxa para ali, é porque pode isso, que pode aquilo, é porque eu acho assim, porque eu acho assado. Essas questões não é relevante para salvar ninguém. Um salvo em Jesus Cristo, ele não está preocupado com o que pode e o que não pode. Isso é um estado de fariseísmo. No cristianismo a gente adora o Senhor Jesus e consequentemente a gente obedece à santa lei de Deus sem ficar nessa discussão, nessa demanda que não rende nada para ninguém. Então Paulo diz assim: eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. E ele diz assim: esse evangelho, esse dinamite, essa geração de vitória, essa potencialidade, ela primeiro vem para os gregos. Paulo está dizendo assim, primeiro para salvar os judeus e depois os gregos. Então, se é para salvar os judeus e depois os gregos, essa questão é séria, porque nós compreendemos que os judeus estão falando os de dentro e os gregos os de fora. Então, se o evangelho eterno é para salvar os de dentro e os de fora, está cheio de gente dentro da igreja que não está salva ainda. Isso é o que a palavra diz, que o evangelho é para salvar primeiro para os judeus e depois para os gregos. Porque no evangelho nós descobrimos a justiça de Deus, de fé em fé, porque o justo viverá pela fé. Olha o que ocorre no evangelho. Quem aceita o evangelho de fato, ele vive a justiça de Deus. E a justiça de Deus é um estado de espírito que reconcilia o homem com Deus, traz paz ao coração, e aí não há conflitos. Você entende isso? Então a justiça de Deus é um estado de espírito. Então, no Evangelho, a gente experimenta a justiça de Deus. E a justiça de Deus é algo que diz que quem é mau pode ser bom, que quem estava triste pode ser alegre, quem estava doente pode ficar curado, que quem estava infeliz agora pode ser feliz. A mensagem do Evangelho eterno é uma mensagem de renovação. A mensagem do Evangelho eterno é uma mensagem de consagração, é uma mensagem de justificação, é uma mensagem de santificação, é uma mensagem de redenção. É o poder de Deus entrando na vida do indivíduo e ele é uma nova criatura em Cristo Jesus. Então aqueles que dizem que vivem o evangelho eterno, mas não aceitam a justiça de Deus e ficam procurando a sua própria, não experimentaram nunca o evangelho do Senhor Jesus.
né? A nossa condescendência com o nosso ego é muito grande. Nós usamos a nossa justiça na hora de julgar pessoas, aí nós usamos a nossa justiça, mesmo dizendo que aceitamos o Evangelho eterno, nós usamos a nossa justiça na hora de tomar uma decisão, não é? Aí a gente não deixa Deus decidir. Nós usamos a nossa justiça para ficar fazendo questionamento. Acaso pode a criatura interpelar o seu Criador? Mas nós nos achamos senhores, não é? E queremos discutir, porque eu acho assim, eu acho assado, coisas de quem não tem o que fazer. Vai para o joelho, vai para o monte, vai adorar a Deus, vai buscar poder de Deus e para de ficar indagando. Isso não agrega nada para a tua vida, só vai te deprimir. Você quer de um jeito, mas o outro quer do outro. Você acha isso, mas o outro acha outro. Pelo amor de Deus, quem somos nós para estar questionando os desígnios de Deus? O que é que te interessa? O que é que te interessa se é 3, se é 2, se é 3? Eu creio em nome do Senhor Jesus Cristo, né? Eu creio no Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E quem sou eu para estar questionando essas coisas? Um ser humano ridículo, limitado, que daqui a pouco morre e acabou tudo. Vamos procurar o que fazer. Vamos procurar o que fazer, que é muito melhor. Essas coisas não salvam, essas coisas não livram da morte. Tá? Todo mundo, ninguém vai sair do planeta Terra sem vida, a não ser por a intervenção do Senhor Jesus Cristo. Vivemos uma vida de prazo de validade aqui dentro desse mundo, preso no planeta Terra. Vamos buscar poder, pregar o Evangelho, ir para o joelho, ir para a consagração, para abreviar a volta de Jesus e não ficar com questões tolas, idiotas, que não agrega nada. Né? E Paulo diz assim, ó, porque nele nós descobrimos a justiça de Deus de fé em fé. O homem justo viverá pela fé. Pela fé eu posso ser feliz hoje ainda. Pela fé eu posso experimentar a visitação do Santo Espírito de Deus na minha vida aqui e agora. Pela fé eu posso crescer e aparecer para a glória do Senhor. Pela fé eu posso vencer todos os obstáculos. Pela fé eu posso ser curado. Pela fé eu posso ser liberto. Pela fé eu posso ser um vencedor em Cristo Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele possa te remir, que essas bênçãos venham na minha e na sua vida. E lembre-se, não se envergonhe do Evangelho, né? Porque Ele é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Salvação é uma pessoa, o Senhor Jesus Cristo. A moralidade ou as boas obras, ela te torna moral, mas moralidade não te torna justo. Justiça, Jesus, não temos justiça fora dele. E Deus não apoia a moral? Sim, Deus ama a moral, mas isso quando vem de dentro para fora. Eu não preciso ficar moral para ir a Cristo, mas eu primeiro vou a Cristo para ser moral. E esse é o poder do Evangelho. Quando você acha que pode produzir os resultados para ir a Jesus ou para estar bem com Jesus, então você não necessita de um Salvador. Aí você está blasfemando o Evangelho, está dizendo que o sacrifício de Cristo na cruz não é suficiente para lavar você, para te dar transformação. Primeiro eu tenho que ficar bem para depois ir a Jesus. Isso nunca foi cristianismo, isso nunca foi Evangelho, isso é ativismo religioso, isso é religiosidade. E Deus não vem salvar religiosos, Deus vem salvar cristãos. Então fica na paz do Senhor e lembre-se de uma coisa, a certeza traz vitória, mas a dúvida só traz derrota. Não tenha dúvida que Jesus te ama, Ele quer te ver sorrir e de você Ele jamais vai desistir. Então levante a cabeça e lembre-se, Jesus não precisa de você para nada. Jesus não precisa de você para nada, só da sua coerência, só da sua submissão. Deixa o resto com Jesus, vai descansar teu coração. Amém.